nós mesmos, ser escravo ou ser livre. E nessa noite o Senhor tem me chamado para ser livre, para chegar aqui e adorar o nome dele e falar para vocês que vocês também podem ser livres. Mas muitas das vezes escolhemos ser escravo, porque às vezes somos livres, mas estamos agindo como escravo. E nessa noite, o que está te prendendo? É as correntes, como diz aqui na palavra, é as trancas de ferro? É as portas de aço? O que nessa noite te prende? A gente tem um Deus que ele tem a força para arrebentar tudo isso. Eu coloquei aqui. Pode estar diante da pior fase da sua vida nesse exato momento, mas Deus tem o poder de mudar todo o cenário. Porque se a gente convidar o Senhor para a situação, não importa qual seja, Ele vai resolver. E se nessa noite você perdeu a chave do cadeado para destrancar essas correntes, essas portas, esses portões, o Senhor, Ele é o dono de toda a chave. Não importa que Ele não destranque. E se Ele não destrancar, Ele arrebenta. Mas para isso você precisa falar com Ele. Porque muitas das vezes a porta pode estar até aberta, mas você precisa chamar. E às vezes a porta está aberta, mas você ainda é escravo e não consegue entender que o Senhor já quebrou as correntes. E você ainda está achando que está preso. A porta está aberta porque o Senhor tem o poder de abrir e você não consegue sair porque ainda tem a mente de preso. E o Senhor nessa noite está falando, ouve mais, porque às vezes a gente não está conseguindo ouvir o que o Senhor tem para falar. O Senhor, Ele veio para libertar, a palavra dele diz, Ele veio para salvar, libertar. Então que nessa noite, permita o Senhor abrir esse cadeado. Ele é a chave. Irmão, você não sabe o que eu estou passando. Se você soubesse o meu dia de domingo, eu nem estaria aqui para adorar. Mas eu amanheci adorando ao Senhor e nada que viesse a acontecer durante o domingo ia me impedir. Creio que nem a morte poderia me impedir de adorar ao Senhor. Porque aí eu poderia cantar com Ele. Mas irmã, você está tão ciente disso? Se eu não tiver a certeza, quem vai ter por mim? Que nessa noite, quando você subir as escadas para vir adorar ao Senhor, esteja ciente. Eu vou para adorar. E qualquer coisa que aconteça, eu estarei na graça com o Senhor. Você precisa declarar isso. Mas eu ainda não estou. Mas vai estar. Ninguém está pronto. Creio eu que ninguém está pronto para nada. Mas a hora é agora. A gente não sabe nem se vai voltar para casa. E se o Senhor vier agora, você ainda está preso nas correntes? Ou você vai tirar só de uma perna e deixar a outra? Não, Senhor, só vem aqui. O Senhor, quando Ele entra para quebrar as correntes, para tirar as trancas, para arrebentar tudo que for de bronze, de ferro não tem. Ele é o soldador nesta noite. Ele fura, Ele abre, Ele conserta. E nessa noite o Senhor, Ele só está ouvindo. Ele está aqui no meio, gente. O Senhor, Ele está na casa. E nessa noite não importa qual o tipo de corrente. Tem corrente que já está enferrujada. E o Senhor está com aquele negocinho que faz assim, E o troço é ótimo. Cai ferrugem, abre cadeado, a chave fica boa para entrar e para sair. O Senhor, Ele já vem preparado. Ele vem até com maçarico, se preciso for, para romper as correntes de vocês nesta noite. Adora o Senhor. Comece a exaltar ao Senhor. Qual é o tipo de corrente? Qual é o tipo de porta que você acha que está dificultoso? O Senhor não tem.
consegue, porque ele entra, ele tem todo tipo de escape. Coitado das pessoas que acham que tem porta que ele não entra. O Senhor abre porta até onde não tem porta. Mas para você chegar aqui e falar, o Senhor abre porta onde não tem porta, você tem que precisar ouvir, você tem que acreditar. Não espera parecer acontecer, não. Nessa noite o Senhor tem te convidado para acreditar antes que Ele venha fazer. Porque acreditar e fazer é mole. Nessa noite precisamos adorar sem ver, sem ter. Porque não podemos ver o Senhor aqui, mas podemos sentir. Porque o Senhor, Ele está presente. Se você não conseguiu sentir, se liga nessa noite. O Senhor, Ele está no meio de nós.
amor.